de vida. Chegou a hora da mensagem da palavra de Deus. E hoje o que eu quero falar com você é sobre eleitos para vencer. Seja abençoado por Deus através da ministração da palavra. Romanos 8. Deus abençoe vocês. Verso 31 e diante. Quem encontrou, acompanhe comigo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós os entregou, porventura também não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus, ou do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, ou poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de se assentar, diga: quem poderá nos vencer? Olhando para alguém, perguntando de novo, você vai se assentando e falando: quem é que pode vencer a gente? Este texto é um texto que inicia por volta do verso 26, dizendo: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, o qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Em uma outra forma de ler esse mesmo texto, daqueles que são eleitos pelo seu propósito. Diga comigo: eleito. Uma das coisas que eu acho mais interessante naqueles que detêm mandato e que têm um sacerdócio pela vida pública é que, por mais que eles trabalham a cada período, e aqui nós temos alguns que detêm mandato, a cada período em que o mandato está acabando, vem o desespero pela chamada reeleição. A reeleição é algo sempre inesperado. Por mais que você tenha trabalhado, você sempre fica na dúvida: será que o povo vai reconhecer o que eu fiz? Por mais que você tenha feito, você sabe que ainda poderia ter feito mais, se alguém tivesse te ajudado, se você tivesse todas as outras condições na frente. Ora, a verdade é que a reeleição ou a própria eleição é sempre algo extremamente difícil. A Santa Palavra de Deus fala sobre a eleição dos santos. Eleição dos santos.
eleição que quem fez foi o próprio Deus, de acordo com as suas próprias regras. A Bíblia diz que Israel era a nação eleita por Deus. Quem estabeleceu? Qual foi o TSE que estabeleceu a regra que Deus deveria ter para eleger Israel? Quem foi o juiz que disse a regra? Quem foi o parlamento que disse assim: vamos estabelecer as regras para que Deus eleja alguém? Qual era as prioridades? Não pode ser ficha suja, tem que ser ficha limpa. O que seria ficha limpa na eternidade de Deus? Quem nunca pecou? O que seria ficha limpa para Deus dizer: eu quero eleger fulano, nunca ter errado? O que seria ficha limpa para Deus dizer: eu vou salvar essa pessoa por toda a eternidade? Qual seria a ficha limpa? Nunca ter conhecido o pecado. Ora, se fosse essa ficha limpa, o texto sagrado já seria complicado de entender, porque o texto sagrado diz: todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. Não há um justo nenhum sequer. Ora, qual foi a regra que Deus criou? Ninguém sabe, ninguém nunca vai saber. A regra do amor, a regra da misericórdia, a regra do inexplicável. A Bíblia diz que um dia Deus no eterno resolveu eleger um povo. E aqui não tente me entender, e eu não vou tentar te explicar predestinação, porque eu não vou entrar na discussão teológica desnecessária hoje. Eu vou entrar na simplicidade do Evangelho. Um dia, Deus, ninguém entende porquê, ninguém sabe como, Deus resolveu fazer uma eleição. Deus disse assim: eu vou eleger um povo que eu vou amar. Eu vou eleger um povo que eu quero para mim. Eu vou eleger um povo que vai ser minha nação eleita, vai ser geração que eu vou ter. E do nada, acredite, do nada, apareceu essa pessoa que está do teu lado. Dá uma olhadinha para ele, não diga nada, mas pense, como é que pode ter sido? Como é que Deus resolveu eleger essa pessoa? Eu também não sei. Eu olho no espelho e até hoje não entendo. O que Deus achou em mim? E Ele não explica. Porque toda vez que eu olho para mim mesmo, eu vejo, mas eu não merecia ser eleito. Nenhum de vocês merece ser eleito, mas Ele elegeu. Ora, e quando elegeu, Ele simplesmente disse: o eleito de Deus tem direito a algumas coisas. Diga comigo: os eleitos são especiais. Só que Ele elegeu. Porém, preste atenção, Ele não só elegeu, Ele foi do nada no eterno e pegou a caneta da eternidade na folha do tempo e escreveu com o seu sangue um decreto. Ele, na folha da eternidade, o tempo, ele pegou uma caneta e escreveu com o seu sangue: decreto número tal. Se tem que ter número, eu não sei. Todo decreto tem que ter um número. Eu não sei qual é o número até hoje, mas eu estou falando que tem. Ele pegou o decreto e disse: como é seu nome, querido? Marcelo. Você pode dizer seu nome completo? Marcelo Gariotti. Ele foi um dia na eternidade, Marcelo Gariotti, e disse assim: eu, aquele que não tem começo, não tem meio e não tem fim. Eu, aquele que ninguém compreende, aquele que ninguém sonda a profundidade,
aquele que com o seu poder deu ordem para que houvesse tudo e tudo houve, aquele que pode todas as coisas em todos os tempos e não há quem o possa resistir. Eu, Jeová, faço um decreto, e por esse decreto faço saber todos os céus e a terra. Elegi na data de hoje Marcelo Cariotti para ser vencedor. E aí ele pega e carimba e diz: decretado. E ele solta na eternidade. E o decreto que ele escreve e solta na eternidade cai na mão do seu exército. O seu exército são milhões e 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 milhões de anjos, que com o seu poder podem destruir nações inteiras em segundos. Deus não precisa de mais que um anjo para destruir o Brasil em segundos. Deus não precisa de muitos anjos para destruir o mundo em segundos. Mais que isso, ele simplesmente assopra no mar e dá um tsunami. Ele mexe o seu pé na terra e dá mais de sei quantos graus na escala de Richter, né? Eu nem sei qual é o limite dessa escala, mas dá muito mais. Ele levanta, fica em pé no trono e pergunta: ué, cadê o céu? Ele não olha o céu de assim, ele olha o céu de assim. Ele soltou para os seus anjos e disse: a partir de hoje, nenhum mal sucederá aos meus eleitos. Ora, o que Deus faz? Deus cria o seguinte aspecto, Carlos. Deus cria o seguinte aspecto. Deus diz assim: há alguém que tenha poder para vir contra o que eu escrevi? Levante-se. E aí ele pegou alguém e mandou escrever: isso é para quem eu elejo. Toda vez que você lê uma palavra de bênção aqui, é sua. Todas as vezes que você ler uma palavra de vitória, todas as vezes que você lê o exército de Deus ficando em pé, você pode ficar tranquilo, estão tudo aí para trabalhar por você. Guarde a atenção nisso que eu vou lhe dizer antes de continuar a palavra. Você não é qualquer um. Você é alguém que Deus elegeu por decreto. Outra coisa, não tem eleição a cada 4 anos. O decreto de Deus é eterno. Eu estou me levantando esta noite primeiro para te dar uma palavra. Deus elegeu você para viver o melhor desta terra.